Olá, Tercival, psicanalista cristão. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre insatisfação sexual no casamento. Estão casados, mas não estão felizes, não estão satisfeitos na sua vida sexual. É muito comum essa queixa, acontece tanto por parte das mulheres quanto dos homens, não é? Normalmente no quesito quantidade e qualidade das relações, não é? Muitas vezes para um cônjuge, uma relação, duas relações sexuais por semana, por mês é suficiente e o outro gostaria de mais qualidade e quantidade nessa relação. Esse desgaste é causa do fim de muitos relacionamentos, não é verdade? Às vezes as pessoas falam que o problema é incompatibilidade de gênero, mas muitas vezes isso é insatisfação sexual. No meu consultório nós temos um procedimento que eu chamo de pacto antinupcial. Acho muito importante isso. Pacto antinupcial é aquilo que se combina antes do casamento. No pacto antinupcial que eu elaborei, tem mais de 100 questões para os noivos conversarem, para os namorados conversarem antes do casamento. Não só acerca de sexo, mas de todas as situações. O casamento é uma das empresas mais complexas que o ser humano pode se juntar com alguém para empreender, não é? Para fazer uma sociedade, não é? Numa sociedade comercial entra patrimônio, entra responsabilidades, não é? Deveres, não é verdade? Mas no casamento associa-se os corpos, os sentimentos, não é? E deste casamento ainda vem os descendentes, os filhos. Então, eu percebo normalmente que nas vésperas do casamento, os noivos ficam preocupados com tudo. Se é terno, se é smoking, se é véu, se é grinalda, se vai jogar arroz, qual é o recheio do bolo, né? E uma série de bobagens que na prática não significam absolutamente nada e não fazem diferença nenhuma na união de um casal, né? E assuntos vitais como a sexualidade, sobre a educação dos filhos, sobre a economia, sobre se a mulher vai trabalhar fora ou não, nada disso é conversado nunca e fica tudo para ser resolvido depois. Nós só podemos dizer que há uma infidelidade numa sociedade se os papéis foram definidos no contrato, não é? Se os papéis foram previamente definidos no contrato, qual é a posição de cada sócio. O casamento é uma empresa onde duas pessoas se associam para empreender, não é? Um casamento tem que promover o crescimento profissional das pessoas envolvidas, tem que envolver o crescimento emocional, tem que envolver o crescimento material, não é verdade? Então, o casamento é uma empresa para gerar felicidade. Quando não está acontecendo isso, é porque os sócios estão falhando na sua missão e nas suas atribuições. Muito bem, vamos falar aqui então sobre a insatisfação sexual no casamento. E essa insatisfação começa por um fator muito simples. Vamos citar aqui versículos da Bíblia para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Vamos começar com Gênesis capítulo 2, versículo 24, nos diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e serão ambos uma só carne. Então, nós temos aí como é que são constituídos os casamentos, não é? A pessoa é criada, educada numa determinada família, essa pessoa tem uma determinada história, essa pessoa tem a sua constituição emocional, com traumas ou não traumas, não é? Tudo isso constitui essa pessoa. Então, duas pessoas diferentes saem de casas diferentes para coabitar juntos. É normal que essas pessoas tenham apetite sexual diferente, por N motivos, biológicos ou emocionais, ok? Então, aí começamos o casamento. Por isso é que, quando essas duas pessoas se encontram,
é interessante fazer então um pacto antinupcial, combinar todas as coisas. Nós vamos fazer relação, quando estivermos casados, vamos ter sexo anal, sexo oral, sexo grupal, homossexual, heterossexual. Vamos colocar mais pessoas na cama, vai ser um relacionamento aberto. Como é que vão ser todas essas coisas, na verdade? Além das, enfim, das diferenças de educação, de formação, não é verdade? Surge no casamento, então, as ocorrências como uma gravidez, um parto, que vai mudar totalmente o contexto da história, não é verdade? Pode acontecer as enfermidades. Se existe ginecologista para cuidar da saúde da mulher, urologista para cuidar da saúde sexual do homem, é porque problemas de saúde na estrutura sexual das pessoas pode acontecer, não é? Então, como resolver todo esse emaranhado de situações, na verdade? Que enquanto nós estamos só nos namoricos de criança, nós não pensamos nisso tudo, não é? Mas, enquanto adultos e que temos que fazer essa vivência, não é verdade? Então nós temos que pensar, trabalhar, meditar, decidir como é que vamos agir em cada uma dessas situações. Então vimos lá em Gênesis 2, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e serão ambos uma só carne. Um grande desafio, ok? E aí surgem essas necessidades. Como é que nós vamos fazer quando o interesse sexual de um for menor que o do outro, né? Podemos citar aqui 1 Coríntios 7,4. 1 Coríntios 7,4, orientações sobre o casamento, diz o seguinte, vamos ler, diz assim, que o homem não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E a mulher não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Vamos entender. Essas duas pessoas saíram da casa dos seus pais e formaram um novo casamento, uma nova família. A partir do momento que essa pessoa se casou, o homem não manda mais no seu corpo, mas manda a mulher. A mulher é que manda no corpo do homem. E o homem é que manda no corpo da mulher. Se eu não estou disposto a abrir mão, né, desta minha autonomia e dar essa minha autonomia para outra pessoa, eu não posso fazer um casamento cristão, um casamento heteromonogâmico, não é verdade? Ele só acontece quando eu abro mão desse direito de mandar no meu corpo. Em que sentido? Eu não posso deixar de satisfazer a minha companheira, não é? E não posso entregar a minha satisfação a outras pessoas. Então a Bíblia está dizendo que a mulher não manda mais no seu corpo, mas quem manda é o marido. E o marido não manda mais no seu corpo, mas quem manda é a mulher, não é? Então se o indivíduo, se o parceiro, a parceira está com necessidade sexual, eu tenho que suprir essa necessidade, mesmo que a minha necessidade não seja aquela. Porque o meu companheiro não tem outro lugar. No acordo monogâmico, fiel, né? A pessoa que está casada, ela não tem onde satisfazer o seu apetite sexual se não for com o seu cônjuge. Então, é isso que está dizendo em 1 Coríntios 7,4, o marido não manda mais no seu corpo, mas quem manda é a mulher e vice-versa também, ok? Então, eu tenho a obrigação de satisfazer a necessidade de outra pessoa. Vamos citar também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, onde tem uma instrução interessante, diz assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, não é? Para vos aplicardes a oração e depois tornai a vos ajuntar, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, está dizendo que uma pessoa não pode privar a outra. Em outras traduções está escrito, não vos defraudeis. Defraudar é tirar o direito do outro. Se a outra pessoa está com necessidade sexual, eu tenho que suprir essa necessidade, né? Eu tenho que suprir essa necessidade porque a pessoa não tem aonde fazer isso. Há um versículo, vamos citar aqui, Provérbios 25, 21, é interessante, só para ilustrar. Está escrito em Provérbios 25, 21,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se a Bíblia nos orienta a satisfazer as necessidades básicas até do nosso inimigo, não é? Se o meu inimigo, aquela pessoa que eu odeio, que eu não gosto, que não gosta de mim, se ele tiver fome, eu devo dar-lhe de comer. Se ele tiver sede, eu devo dar-lhe de beber. Então, se nós somos convidados, enquanto cristãos, a satisfazer as necessidades dos nossos inimigos, quanto mais somos obrigados a satisfazer as necessidades vitais, básicas do nosso cônjuge, da nossa mulher, ou da mulher satisfazer também o marido, entendeu? Então, eu não posso negar a sexualidade, o prazer, a satisfação, né? Fazer a pessoa estar satisfeita sexualmente, porque ela está casada, está presa a mim, eu não mando no meu corpo, eu mando no corpo dela e ela manda no meu, e eu tenho que satisfazer essa necessidade. Muitas vezes, dentro de um casamento aí cristão, um dos cônjuges começa a pensar assim: não, eu não tenho interesse sexual porque eu sou mais santo, mais santificado, eu sou mais consagrado, né? Eu estou pensando mais nas coisas celestiais. E a minha mulher, o meu marido, está muito carnal, está muito mundano, na verdade. Então, eu estou melhor, eu sou mais forte espiritualmente, né? Então, vale a pena lembrar outro princípio bíblico interessante. Romanos 15:1 diz o seguinte: e vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Se é que o desinteresse sexual é porque você está muito santo ou muito santa, então a Bíblia está dizendo que aquele que é forte tem que suportar a fraqueza dos fracos. Então, se você é super santo, você tem que fazer a sua mulher gozar, ejacular, sentir prazer para ficar feliz. Se você é super santa, você tem que fazer o seu marido gozar, ejacular e ficar feliz. E vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Então não tem como usar isso como pretexto, né? Para, enfim, fazer desunião. Uma pessoa tem que satisfazer a outra, né? Nesse quesito aqui de forte suportar a fraqueza dos fracos, muitas vezes a fraqueza, a necessidade do outro, não é? É uma doença. Uma mulher pode ter endometriose, só para dar um exemplo. Mulher que tem endometriose tem dores horríveis, né? A mulher no pós-parto, a mulher na menstruação vai ter dores terríveis, né? E aquele então que tiver forte, em qualquer que seja a situação, tem que suportar a fraqueza do fraco, não é? Senão não é cristão, senão está só fingindo aí de cristão, porque a Bíblia diz que se você não ama o próximo que você vê, muito menos você vai amar Deus que você não vê, não é? Em outro ponto está escrito que aquele que não atende às necessidades da própria família negou a fé e é pior do que o que não tem fé. Ok? Então, se alguém tem algum critério de cristão, tem que atender às necessidades do seu companheiro mais imediato, do seu próximo mais próximo, que é o seu cônjuge. Ok? Muito bem, então fica aí a nossa receita, que é o pacto antinupcial. Tudo isso tem que ser conversado antes do casamento. Se você já casou sem conversar nada disso, ainda está em tempo de fazer o seu pacto antinupcial. Pegar lá os dois e conversar sobre todos os assuntos que envolvem o casamento. Não só sexo, mas tudo. Quem vai lavar a louça, quem que vai educar as crianças, a criança quando tiver idade vai ser batizada na nossa fé ou vai deixar a criança decidir depois. É um questionário com mais de 100 questões que são importantes dentro do casamento e que ninguém conversa coisíssima nenhuma. O pessoal acha que casar é só juntar os trapos e comprar lá uma cama nas Casas Bahia, pronto, está casado, não é? Isso é bobagem. O que precisa então é construir estes princípios, essas decisões, para então depois não ficar reclamando à toa, ok? E vamos deixar então essa história de sermos infelizes, não é? Vamos obedecer Eclesiastes 9:9 a respeito de sexo, que diz o seguinte: goza a vida
com a mulher dos dias da tua mocidade, que esta é a sua porção de todo o trabalho que você faz debaixo do sol. Não é? A Bíblia está dizendo então que você estuda, trabalha, compra casa, monta um lar, tudo isso que você faz é para no final do dia você deitar na cama e gozar com a tua mulher, e gozar com o teu marido, ok? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou no maior prazer que o ser humano tem, que é o sexo, Ele colocou a perpetuação da espécie, não é? Quando o homem e a mulher vão buscar o prazer sexual, o espermatozoide dribla os comprimidos anticoncepcionais, dribla os preservativos, né? Dribla até a vasectomia, né? Quando tem que nascer alguém, e ele marca gol e fecunda o óvulo, né? Então, quando o homem procura o prazer da sexualidade, Deus garante assim a perpetuação da espécie. Foi muito inteligente isso que Deus fez, ok? Então vamos deixar de loucuras, né? As pessoas dizem assim: eu tenho então que procurar uma outra parceira que tenha o mesmo nível de interesse sexual, um outro parceiro que tenha o mesmo nível de interesse sexual, e desfazer assim o casamento. Isso é tolice, não é? Isso é tolice. Isso não é solucionar o problema, é fuga, é fugir do problema. E no novo relacionamento, quando surge um problema, vai fugir de novo, porque não aprendeu, não cresceu, não alterou a situação, não é? Eu costumo dizer que as pessoas trocam um que arrota por outro que tem chulé. Então vamos buscar sabedoria, e como vimos aqui, a Bíblia tem essas instruções preciosas para a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe.